Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, nesta quarta semana do tempo comum, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quarta-feira a leitura do capítulo 6 do Evangelista São Marcos. Estamos lendo este evangelista em sequência ao longo destas semanas do tempo comum. Ontem líamos os últimos versículos do capítulo 5, onde nós éramos apresentados a estes dois exemplos de fé. Jairo, que intercede pedindo que o Senhor possa curar a sua filha, e a hemorroíça que dizia: mas basta apenas que eu toque a barra do seu manto para que eu fique curada. Hoje nós vemos esse contraste entre aquela fé dessas duas personagens e aquilo que acontece quando Jesus vai ao encontro dos seus. Vai para Nazaré, sua terra, seus discípulos o acompanham. No sábado começa a ensinar e muitos ficam admirados. Mas de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados por sua mão. E fica-nos claro o motivo do porquê esta admiração. Eles conheciam Jesus. Muitos talvez tivessem convivido com ele. E diante disso não são capazes de reconhecer a ação de Deus que se realiza por meio de Jesus, mas muito pelo contrário, procuram lhe lançar o seu passado às suas costas, dizendo: mas nós sabemos quem é, nós o conhecemos, como pode agora estar realizando tantos gestos extraordinários? E nós vemos então que por conta desta atitude, Cristo ali não realiza muitos milagres, apenas cura alguns doentes impondo-lhes as mãos, como nos coloca o evangelista. Mais uma vez, então, nós temos esse contraste entre a fé dos dois personagens de ontem e a falta de fé daqueles que conviveram com Jesus. Porque se prendem sobre situações humanas, porque se prendem sobre o conhecimento que tinham da pessoa de Cristo. E não deixa de ser algo também que acontece, que se faz presente ao longo da nossa caminhada. Muitos não se aproximam do Cristo porque olham unicamente o lado humano da igreja. A igreja que é chamada a ser sinal da presença de Cristo. E de fato a nossa igreja ela é santa e pecadora. É santa porque fundada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É pecadora porque feita de homens e mulheres. E onde está a humanidade, infelizmente, se faz também presente o pecado. E assim nós temos muitos que, quando são questionados sobre a sua vivência de fé, se detêm sobre os pecados humanos e não sobre a ação de Deus. É o que acontece com Cristo aqui. Os seus conterrâneos se detêm sobre a sua humanidade, sobre o que conheciam de Cristo, sobre o que sabiam de Cristo desde o começo. Mas não são capazes de reconhecer a ação de Deus que acontece por meio de Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
O mesmo acontece conosco quando nós nos detemos somente sobre os aspectos humanos da Igreja e nos esquecemos que, mesmo em meio às dificuldades que a humanidade pode trazer, Cristo se faz presente. Cristo vem ao nosso encontro. É Cristo que se apresenta a cada um de nós. E por isso, também nesse dia, nós somos convidados a termos esta atitude de sabermos reconhecer a ação de Deus por meio da Igreja, a ação de Deus por meio de cada um de nós, a ação de Deus por meio dos nossos irmãos e irmãs, e a nos livrarmos, nos desprendermos de todos os preconceitos que muitas vezes nos levam a olhar os aspectos humanos e não nos deixam perceber o agir de Deus, não nos deixam perceber a presença de Deus em nosso meio. E que assim possamos de fato acolher Cristo, Cristo que se manifesta a nós e que vem ao nosso encontro sobre as pessoas, por meio das pessoas que Ele nos envia para anunciar a Sua palavra e que se apresenta constantemente a cada um de nós através da Sua Igreja. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.